Eu e meu filho construímos secretamente uma casa na árvore para surpreender a minha esposa, mas, no processo, quase destruímos a nossa família, o nosso quintal e a janela da vizinha. Tudo em um único fim de semana caótico. Tudo começou quando meu filho de 6 anos, Max, me perguntou se nós poderíamos construir uma casa na árvore. Eu havia prometido a ele por meses, mas entre as longas horas que eu passava no meu trabalho, que era em um canteiro de obras, e as preocupações sem fim da Amy sobre segurança, isso simplesmente nunca tinha acontecido. Até que as estrelas se alinharam. Amy viajou para a casa da irmã dela por um fim de semana e a nossa chance finalmente chegou. Vamos nessa, amigão, eu sussurrei, como se estivéssemos planejando um assalto. Mas é um projeto secreto. Não conta para a mamãe até que esteja terminado. Os olhos do Max se arregalaram, como se eu tivesse acabado de entregar a ele as chaves da Disney. Nós fomos para a loja de materiais de construção, onde ele empurrou orgulhosamente um mini carrinho de compras, declarando a nossa missão para a caixa, que estava se divertindo com a situação. Amy tinha as razões dela para desconfiar. Meus últimos projetos com o Max não tinham corrido bem. 3 meses atrás, eu tentei ensiná-lo a andar de bicicleta em uma ladeira que eu mesmo tinha feito em casa, e ela desabou instantaneamente. Depois, teve a vez em que nós estouramos a tigela de misturar da família dela, que era uma herança de família, durante um experimento de vulcão no Natal. Então, quando ela me proibiu de fazer experimentos sem a supervisão dela, eu protestei, eu sou um adulto. A resposta dela foi, um adulto diferente. Mas essa casa na árvore era o meu projeto de redenção. Eu passei semanas desenhando esboços secretamente, calculando os limites de sustentação de peso e assistindo a tutoriais no YouTube. O que eu não contava era com a visão arquitetônica do Max, ela deveria caber 20 pessoas, ele falou. Nós chegamos a um acordo de 2,4 metros, que ele considerou aceitável, mas somente se todo mundo fosse muito magro. Ao meio-dia daquele sábado, nós tínhamos uma plataforma básica presa em uma enorme árvore que ficava atrás da nossa casa. Max me entregou os pregos e gritou, cuidado aí embaixo, enquanto deixava cair o martelo de brinquedo dele lá de cima. Nós nos sentamos na plataforma para almoçar, com as pernas balançando a 4,5 metros de altura e manteiga de amendoim em nossas bochechas. Esse é o melhor dia da minha vida, pai, o Max declarou. Nesse momento, meu celular tocou. O nome da Amy acendeu na tela. Não fala nada sobre a casa na árvore, eu sussurrei. Oi, amor, eu respondi, tentando parecer casual. Estou só assistindo desenhos com o Max. O riso dele quase nos entregou. Amy pediu para falar com ele. Eu entreguei o celular e o lembrei que era uma surpresa. O Max tentou, coitado. Nós estamos assistindo a desenhos animados, não construindo nada. O papai disse que é uma surpresa, ele falou. Então, ele entrou em pânico e deixou o celular cair. Eu observei horrorizado enquanto o celular caía pelas fendas da madeira e quebrava em uma pedra lá embaixo. A ligação ainda estava conectada. Alô? Que barulho foi esse? A Amy perguntou. E então, o Max falou, pai, o chão está rangendo. Eu olhei para cima e a plataforma estava inclinada. O Max escorregou em direção à borda. Eu mergulhei e o peguei no meio da queda. Nós caímos no chão juntos, atordoados. Isso foi incrível, o Max gritou. Nós podemos fazer de novo? A voz da Amy estalou do celular quebrado. Por que o Max está gritando? Desenho de dinossauro, eu respondi. Preciso ir, a bateria está acabando. Eu desliguei e olhei para a destruição. A plataforma estava pendurada por 2 parafusos. Meu celular estava morto. A Amy voltaria para casa no dia seguinte. Nossa casa na árvore quebrou, o Max perguntou. Não quebrou, eu respondi. Está só em construção. Foi aí que eu tive uma ideia terrível. O que você acha de ligar para o tio Jake? Jake não era o tio dele de verdade. Ele era meu melhor amigo desde a 3ª série e a pessoa mais caótica que eu conhecia. Ele uma vez nos fez ser banidos de 3 restaurantes em uma noite.
A Amy o tinha proibido de ser babá depois que ele ensinou ao Max experimentos de ciências culinárias que deixaram marcas de queimado no nosso teto. Mas Jake também era um empreiteiro licenciado. Jake atendeu no primeiro toque. "E aí, perdedor?", ele falou. "Eu preciso de ajuda de emergência com uma construção", eu murmurei. "Você quase matou o Max, não foi?" "Eu o peguei", respondi. Jake chegou em 30 minutos, armado com ferramentas elétricas e o que parecia ser um pequeno canhão. "Isso não é um canhão de verdade, né?", eu perguntei. "Totalmente seguro", Jake respondeu. "É para camisetas." Jake se ajoelhou ao lado do Max. "Ouvi dizer que você e seu pai estão construindo algo incrível." "Quebrou", o Max disse. "O papai me pegou como um super-herói." Jake examinou a casa na árvore. "Cara, até o Max consegue ver que essas vigas são lixo", ele falou. "Obrigado, amigo", eu suspirei. Jake desenhou um novo plano em um cupom de fast food. Surpreendentemente profissional, apesar do ketchup. "Você precisa de pelo menos 4 pontos de apoio, de preferência 6, e triangular essas vigas." "Onde você aprendeu isso?" "Eu namorei uma estudante de arquitetura até que usei o projeto final dela como uma rampa." Os reforços do Jake chegaram. Carlos, um mestre carpinteiro, Darius, que instalou luzes solares, e Tyler, um autoproclamado artesão de madeira que o Jake conheceu em um bar. "Esses caras sabem o que estão fazendo?", eu perguntei. "Carlos construiu os condomínios de luxo no centro da cidade", Jake respondeu. "Darius pode instalar qualquer coisa. Tyler trabalha por cerveja." Ao pôr do sol, o esqueleto de uma casa na árvore de verdade tomou forma. Max desmaiou em uma cadeira de jardim, segurando um martelo. "Sabe que a Amy vai te matar, né?", Jake falou. "Provavelmente, mas o Max não vai ficar desapontado", eu respondi. Jake concordou com a cabeça. "Vamos torná-la lendária", ele falou. O que, aparentemente, significava torres, pontes de corda e móveis embutidos. Carlos adicionou bancos de armazenamento. Darius acendeu os corrimões com LEDs. Tyler esculpiu dragões em pranchas de cedro. "Um castelo?", eu perguntei, observando a torre cônica subir. "O garoto disse que queria um", Jake deu de ombros. "Nós trabalhamos a noite toda." Ao amanhecer, era uma fortaleza, sólida, segura e mágica. Max acordou e gritou de alegria. "Essa é a melhor casa na árvore do universo." A senhora Kapoor, nossa vizinha, saiu para fora em pânico. A equipe do Jake se recusou a ser paga. "Amigos do Jake não pagam", Carlos disse. Ele aceitou burritos de café da manhã, no entanto. Jake tirou o canhão de camisetas. "Não", eu falei. "Só um tiro de comemoração", Max implorou. Eu cedi. Max apertou o botão. O canhão estrondou como uma relíquia da Guerra Civil. A camiseta voou direto pela janela da senhora Kapoor. "Hora de ir", Jake murmurou, fugindo com a equipe dele. Max olhou para cima. "Nós estamos encrencados?", ele perguntou. A senhora Kapoor apareceu do lado de fora, segurando a camiseta fumegante. "Arrase", estava escrito nela. "Michael Henderson", ela gritou. "Entra em casa, amigão", eu falei. Eu me desculpei profusamente. Ela estava abalada, mas viva. Ela tinha ido para a cozinha momentos antes do impacto. Então, ela notou a casa na árvore. Sem permissão da associação de moradores, ela perguntou. "Droga, eu tinha me esquecido completamente disso." "É temporária", eu menti. "Bem efêmera." Ela não se divertiu com a minha piada. Eventualmente, ela se acalmou. "Meu neto vai me visitar no próximo fim de semana", ela falou. "Ele não tem permissão para subir em árvores." Eu arrisquei. Talvez ele e o Max pudessem brincar. "Eu supervisiono." "Vamos ver", ela falou depois de agendar um reparo de emergência na janela. Eu voltei para dentro e encontrei o Max transformando a sala de estar em um forte. "Ela vai ligar para a polícia?", ele perguntou.
Não, mas nós talvez tenhamos que cortar o gramado dela o verão todo. Parece justo, ele disse. Mas não vamos contar para a mamãe. Ela está voltando para casa hoje, ele acrescentou, com os olhos arregalados. Nós corremos para arrumar a bagunça e tomar banho. Às 15h30, eu comprei os lírios, as flores preferidas da Amy. Max pendurou a arte dele e colocou bichos de pelúcia na entrada. Nós estávamos prontos. Às 15h55, o carro da Amy entrou na nossa rua. O Max estava saltando de emoção e eu ajeitei a minha camisa, como um homem esperando por um julgamento. Eu segurava as flores como uma bandeira branca. Eu já podia ver a expressão dela mudar de relaxada para desconfiada. Max correu para ela enquanto ela saía do carro. Você e o papai tiveram um bom fim de semana? Ela perguntou, o abraçando. O melhor fim de semana de todos os tempos, ele gritou. Nós construímos para você uma. Temos uma surpresa. Eu empurrei as flores nas mãos dela. Como está a sua irmã? Amy olhou do Max para mim, com as sobrancelhas levantadas. Ela está bem. Por que você parece nervoso? Nervoso? Eu não. Só senti sua falta, é isso. Nós podemos mostrar a ela agora, o Max implorou. Mostrar o quê? Ela perguntou, já estreitando os olhos. Nos siga, eu falei, pegando a mão dela. E talvez mantenha a mente aberta. Nós a guiamos pela casa e para o quintal. O carvalho bloqueou a visão dela até o último segundo. Fecha os olhos, Michael. Por favor. É uma boa surpresa, eu juro. Ela suspirou, fechou os olhos e me deixou guiá-la. Pronta. Ela abriu os olhos e o queixo dela caiu. A casa na árvore estava lá, orgulhosa na luz da tarde, com as luzes de fada cintilando ao longo dos corrimões. A placa com as letras tortas do Max balançava gentilmente. A torre da princesa brilhava com uma nova camada de tinta verde floresta, que o Max insistiu que era para camuflagem de dragão. Amy ficou só olhando. Você gostou, mamãe? O Max perguntou, de repente tímido. Eu e o papai construímos. Amy se virou lentamente para mim, com a expressão ilegível. Você construiu uma casa na árvore? Sim. Sem me perguntar. Correto. Com o nosso filho de 6 anos? Culpado. Então, ela riu. Não uma risada raivosa e incrédula, mas uma risada genuína e calorosa. É incrível, ela falou, abraçando Max. Aquilo é uma torre de princesa. É para o meu dragão, Max explicou. O tio Jake disse que ele precisava de uma torre. O sorriso da Amy vacilou um pouco. O tio Jake esteve aqui. Ele trouxe amigos e um canhão. A cabeça da Amy se virou para mim. Que canhão? Ele só atira camisetas e já foi embora. Muito embora, ela suspirou. Esse canhão de camisetas tem alguma coisa a ver com a janela quebrada da senhora Kapoor? Ela me mandou uma mensagem. Ela mandou, o Max ofegou. Como ela sabia? Eu esfreguei as minhas têmporas. Max, amigão, lembra do lance sobre missões secretas? Ela já sabe. Amy cruzou os braços. Michael, o que mais eu deveria saber? Max a puxou em direção à escada de corda. Você ainda nem viu por dentro. Amy me deu um olhar que prometia retribuição no futuro, mas seguiu Max para casa na árvore. Ele mostrou a ela tudo, a escrivaninha dobrável, a estante de livros escondida, o alçapão. Ela balançou a cabeça, inspecionando cada corrimão, cada borda. O rosto dela se suavizou. O papai caiu pelo primeiro andar, o Max disse, mas o tio Jake disse que foi porque o papai constrói como um panda bêbado. A sobrancelha da Amy se arqueou. Sério? A primeira tentativa teve problemas estruturais, eu admiti. Mas está perfeito agora, o Max acrescentou. A equipe do Jake tinha feito um bom trabalho. Tudo estava seguro, polido e protegido. Amy viu isso. Max, vai pegar o seu dragão, ela falou. Ele precisa ver a nova torre dele. Max desceu correndo, nos deixando a sós.
Sabe que ele nunca mais vai querer dormir no quarto dele, né? Ela falou. Eu me arrependi na metade do projeto, eu confessei. Mas você deveria ter visto o rosto dele. Amy se encostou no corrimão. Então, o canhão de camisetas. Em minha defesa, eu disse não várias vezes. E o seu celular morreu uma morte de herói, eu vou substituí-lo. Amy riu. Quando a minha irmã me perguntou o que eu achava que vocês dois estavam fazendo neste fim de semana, eu disse, provavelmente algo com ferramentas elétricas ou fogo. Sem fogo, isso é um progresso. É realmente incrível, ela admitiu. Perigoso, imprudente, algo que eu teria vetado imediatamente. Mas incrível. Então você não está brava? Ah, eu estou furiosa. Mas também impressionada. Você vai levar o Max ao dentista nos próximos 3 anos. Justo. E você vai explicar a camiseta nos arbustos de rosas da Sra. Kapoor. Já está resolvido. Sem mais tio Jake por pelo menos 1 mês. Ele vai vir jantar na quinta-feira. Amy gemeu. Claro que ele vai. Max subiu correndo, com o dragão na mão. Mãe, eu encontrei o celular do papai na máquina de lavar. Ele me entregou o aparelho encharcado. Agora a máquina de lavar também está quebrada, Amy falou. Os olhos dela se estreitaram. Ela estava funcionando quando eu saí. Então, sobre aquela política de sem mais segredos, eu comecei. O Max interrompeu. A máquina de lavar fez barulhos legais antes de parar. Amy me encarou. Michael. Em minha defesa, eu não o coloquei lá. O Max queria lavar a minha calça jeans suja. O celular tinha sobrevivido a uma queda de 4,5 metros, mas não a um ciclo de lavagem. A conta do conserto incluiu um celular novo, um motor para a máquina de lavar e a janela da Sra. Kapoor. Amy começou a se referir àquele fim de semana como o fim de semana que quebrou tudo, exceto a casa na árvore. A casa na árvore se tornou o centro das nossas vidas. Nós instalamos uma pequena mesa e fazíamos piqueniques semanais. Max fazia a lição de casa na escrivaninha dobrável dele. Quando o neto da Sra. Kapoor, Mason, nos visitou, vestido com uma armadura de segurança do tamanho de uma criança, Max o ajudou a subir a escada. Mamãe diz que eu tenho que usar tudo isso, Mason disse solenemente. Os primeiros passos são os mais assustadores, Max o tranquilizou. Eles passaram a tarde lá dentro, planejando missões de dragão e planos de espionagem. A Sra. Kapoor ficou ao meu lado, de braços cruzados. Eu tinha certeza de que ela ia desabar, ela murmurou. Nós conseguimos ajuda profissional depois que a minha tentativa solo falhou. Ela concordou com a cabeça. Às vezes nós precisamos de ajuda. Nathan nem sequer chama um eletricista. Lá dentro da casa na árvore, Mason riu, um som que eu duvido que ele fizesse com frequência. Seu neto é bem-vindo a qualquer momento, eu falei. Talvez da próxima vez sem lançar projéteis. Ela bufou. Sem canhões, eu prometo, a voz do Max ressoou. O tio Jake trouxe um lançador de balões de água. A Sra. Kapoor e eu trocamos um olhar. Talvez eu reforce as minhas janelas, ela falou. Um bom plano, eu respondi. O que me surpreendeu mais foi que a Amy se tornou a maior fã da casa na árvore. Quando a associação de moradores revisou a nossa permissão retroativa, ela liderou o passeio, apontando cada recurso de segurança. O mapa de estrelas no teto ajuda com a astronomia, ela disse a eles. Eu nem tinha notado o mapa de estrelas. Eles aprovaram com uma condição, a torre da princesa tinha que ser verde floresta, não roxa. Max concordou, é uma camuflagem melhor para dragões. Nas noites de verão, Amy se sentava na casa na árvore para ler. Eu entendo, ela disse uma vez. É como se fosse um mundo diferente aqui em cima. Essa era a ideia, eu falei. Um lugar especial para ele, ela corrigiu. E para nós. Ela não estava errada. Por mais caótico que aquele fim de semana tenha sido, a casa na árvore se tornou a nossa fortaleza, o nosso refúgio. Ao longo dos anos,
ela permaneceu central para a história da nossa família, apesar de alguns momentos de não conta para a mamãe ainda terem acontecido. Teve a infame Guerra de Balões de Água de 2019, quando o tio Jake trouxe estilingues industriais. O que começou com Max e Mason lançando balões na nossa garagem se transformou em um evento de bairro completo. Até a senhora Kapoor se juntou com a mangueira dela, se declarando time precisão. Jake, é claro, se nomeou general encharcado. Depois, veio a escavação arqueológica no quintal, quando Max tinha 8 anos. Uma busca simples por fósseis acabou se tornando um buraco de quase 2 metros. Nós quase perdemos a cerca por causa desse projeto. Ele foi preenchido com terra trazida por caminhões e com avisos severos da M. No Natal de 2020, teve o show de luzes e música do Jake. Ele programou as luzes para sincronizar com a música e deixou metade do nosso quarteirão sem energia. O corpo de bombeiros disse que não foi tecnicamente culpa nossa, mas eles desaconselharam apresentações de luzes de feriado no futuro. E vamos nem falar sobre o experimento do balão de ar quente. Amy tentou apagar isso da memória dela, mas os móveis do pátio ainda carregam marcas de queimado. E, no entanto, através de tudo isso, a casa na árvore resistiu, a tempestades, a projetos, ao crescimento. Ela permaneceu forte. E conforme o Max cresceu, a casa na árvore cresceu com ele. Quando ele fez 13 anos, Max veio até nós com novos planos. Eu esperava que ele quisesse algo elegante e moderno. Em vez disso, os esboços dele mostravam acréscimos para todos nós, um canto de leitura para a mamãe, um lugar para você tomar café e mais espaço distante para os meus livros, ele falou. Ainda é o nosso lugar de família, só que atualizado. Jake voltou com a agora legítima empresa de construção dele. Carlos trouxe o filho dele, um adolescente aprendiz. Darius atualizou o sistema solar para suportar uma geladeira pequena. Tyler esculpiu uma nova placa, posto avançado da família Henderson. A torre da princesa ficou, é claro. Agora ela segurava um telescópio. O alçapão se tornou uma escada completa. Mas a alma da casa na árvore original ainda estava lá. Uma noite, não faz muito tempo, eu encontrei o Mac sentado na casa na árvore, observando as estrelas. Tudo bem, amigão? Eu perguntei, subindo. Ele concordou com a cabeça. Estava só pensando em quando nós construímos isso. Em quando quase desabou e você me pegou. Eu sorri, lembrando daquele momento aterrorizante, um dos meus momentos de pai mais finos. Você não ficou bravo, ele falou. Mesmo quando eu deixei o seu celular cair, mesmo quando eu quase caí, você riu comigo. Isso me marcou. De todas as memórias, foi isso que ficou com ele, não o perigo, não o pânico, mas a risada compartilhada, a confiança. Eu só fiquei aliviado que você estava bem, eu falei. Max concordou com a cabeça. Essa é a questão, pai. Eu sempre me senti seguro, mesmo quando as coisas davam errado, porque eu sabia que você me pegaria. Ele estava mais alto agora, a voz mais profunda, os ombros mais largos, mas naquele momento eu vi o garoto de 6 anos que tinha martelado pregos em uma plataforma, com manteiga de amendoim na bochecha. Eu sempre vou te pegar, eu falei. Embora hoje em dia, talvez seja você quem vai me pegar, ele riu. Lembra quando você tentou pegar aquele frisbee do telhado da senhora Kapoor e caiu nos arbustos dela? Eu insisto que os arbustos se moveram. Nós nos sentamos em silêncio, observando as estrelas. Ei, pai, Max disse eventualmente. Obrigado por construir isso comigo, mesmo que a mamãe tenha surtado. Ela mudou de ideia depois que você prometeu nunca mais construir nada com o tio Jake sem a supervisão dela. Uma promessa que eu quebrei umas 27 vezes. O lançador de foguetes para o meu projeto de feira de ciências não foi exatamente sutil. Você sabia disso. Tinha o logotipo do Jake pintado na lateral. Ponto justo. A verdade sobre os momentos de não conta para a mamãe não é que eles sejam realmente sobre segredos. Eles são sobre conexão, co-conspiradores na criação de memórias, alegria compartilhada, quando as coisas dão certo e risadas quando elas não dão. Amy conhece a maioria das histórias agora.
Ela finge estar exasperada, mas eu já a peguei se gabando da casa na árvore para os amigos, sobre a confiança do Max, sobre como nós resolvemos problemas à nossa maneira caótica. Porque às vezes, quando a mamãe descobre, ela decide ficar com você mesmo assim, mesmo que você tenha deixado o tio Jake trazer um canhão de camisetas, mesmo que você tenha destruído acidentalmente o seu celular, a máquina de lavar e a janela de uma vizinha em um fim de semana. Mesmo que você tenha construído uma torre de princesa para um dragão. Enquanto eu e o Max descíamos da casa na árvore naquela noite, ele se virou para mim com um sorriso familiar. Então, sobre aquela ideia de tirolesa que o tio Jake mencionou. Nem pense nisso, eu falei. Mas é claro, nós dois já estávamos pensando. Não conta para a mamãe.